estamos aqui conectados com essa conexão direta, Brasília, onde nós estamos, e no Rio de Janeiro, onde conversamos agora com Roberto Medronho, que é reitor da UFRJ, Universidade Federal do Rio de Janeiro. Muito obrigada por ter topado esse convite e falar um pouquinho para a gente sobre a importância da ciência, não só no nosso país, mas em todo o mundo. Bom dia, Jéssica. É para mim um prazer e uma honra. Perfeito. A gente já começa, então, falando sobre a importância das pesquisas, né? A gente tem uma pesquisa da própria UFRJ, foram mais de 25 anos de estudos para tratar as lesões medulares com a polilaminina. Como eu disse, foi um avanço de 25 anos de estudo e a gente sempre escuta, né, falar sobre acidentes de carro, acidentes em cachoeira, quando o pessoal acaba pulando ali de uma distância muito grande, acaba aí batendo a cabeça numa pedra, enfim, e acaba lesionando a medula e essas consequências duram o resto da vida. Muitas dessas pessoas ficam sem andar, ficam tetraplégicas. Então, tem esse avanço dessa pesquisa. Eu queria que o senhor explicasse mais para a gente sobre ela, esse avanço, como é que vai funcionar. Bom, muito bem. Como você bem disse, uma pesquisa de 25 anos. A população como um todo tem uma visão tanto quanto lúdica da ciência. Acha que a pessoa acorda, tem uma inspiração e descobre alguma coisa. Não. A pesquisa é muito mais transpiração e também inspiração, claro. Então, após 25 anos, a professora Tatiana Sampaio, lá da UFRJ, desenvolveu esses experimentos e evoluiu agora recentemente para animais, foi bem sucedido, testado num grupo pequeno de humanos, foi também muito promissora essa proteína, né? E associada com um laboratório nacional, estão agora solicitaram à Anvisa a autorização para fazer um ensaio clínico com um número muito maior de pessoas e pelos resultados no laboratório e no grupo pequeno de humanos, realmente são resultados alvissareiros. Perfeito. Queria que o senhor explicasse mais para o pessoal de casa como é que vai funcionar, né, esse tratamento. Já foram testados aí em algumas pessoas. Será que é uma promessa aí no futuro dessas pessoas que, por exemplo, tiveram lesões irreversíveis de voltarem a andar? A gente consegue ter essa expectativa positiva? Bom, essa substância a gente injeta no local da lesão e ela vai tentar e vai recompor aquelas terminações nervosas que foram rompidas. Elas voltam a se conectar. De uma forma simples, é como se eu tivesse um cabo de eletricidade que foi cortado, eu vou lá e faço um remendo bem feito, direitinho, e a passagem elétrica, porque trata-se disso, de passagem elétrica pelos neurônios, fazem com que a conexão do meu cérebro volte a conectar-se com os meus músculos. E aí quando der o comando, mexa minhas mãos, quer dizer, a gente dá isso sem falar nisso, né? Quando eu quiser mexer as minhas mãos, basta um comando do meu cérebro e ela voltará a mexer. Meus pés, a mesma coisa. Então, é uma solução maravilhosa, natural, não é uma substância sintetizada em laboratório, né? E que não terá problemas de rejeição, né? Porque será da própria pessoa, e nós teremos, se realmente os estudos mostrarem em grande escala o que foi mostrado em pequena escala, realmente será uma descoberta que vai nos orgulhar muito enquanto brasileiros. A professora Tatiana Sampaio tem tido uma dedicação ímpar. E olha, a gente vive, né, alguns momentos sob ataque, né? Alguns momentos sob ataque. E ainda assim mantemos lá o nosso dia a dia, formando cidadãos críticos para mudar esse país, pesquisando e inovando com substâncias que podem melhorar a vida das pessoas. Então a gente isso, é uma opção de vida que nos dá muito orgulho. Então, quando tem um evento como esse, todos nós, né, a sociedade deve se sentir assim. É uma vitória da sociedade, né, e da ciência, da tecnologia e da inovação, tão atacadas ultimamente, infelizmente.
Pegando esse gancho do senhor sobre esses ataques, mas antes queria parabenizar, né, essa professora e com certeza como vai fazer a diferença na vida dessas pessoas, na vida do futuro mesmo do nosso país, né? Quanto a gente vai ser beneficiada. E é muito importante a gente falar, né, Reitor, desse investimento, a importância da ciência, mas como o senhor bem trouxe, a ciência acaba sofrendo muitos ataques. Como é que o senhor avalia, né, infelizmente, pessoas que são contra esses investimentos, até mesmo políticos que decidem aí não investir na ciência, não investir nas pesquisas? Bom, em primeiro lugar, eu quero dizer que após o golpe contra a presidenta Dilma, houve uma quase que terra arrasada na área da ciência e tecnologia. No governo anterior, então, nós éramos, né, não precisa nem ficar citando aquele período tenebroso da história do país e das universidades. Eu vejo isso como uma volta ao obscurantismo. Essas pessoas normalmente são ligadas à extrema-direita, têm algumas crenças inamovíveis, né? E a ciência é exatamente o inverso. A ciência busca a verdade. A ciência, uma verdade hoje pode ser outra amanhã. Estamos aqui para isso mesmo. A descoberta que eu descobri hoje, eu mesmo vou me questionar e tentar ver se ela realmente é verdadeira. E pode não ser verdadeira, eu mudo os meus paradigmas. Então, a ciência é evolução, a ciência é progresso, a ciência é o tempo inteiro se questionando. Quando você tem uma verdade absoluta, né, em alguma coisa, você não quer nem que mude. Então, você tem que lutar contra aqueles que estão questionando o que é o atual status da nossa sociedade e do nosso conhecimento. O exemplo da vacina, ele é criminoso. O médico inglês que publicou que a vacina do sarampo dava autismo, ele foi retratado, foi retirado da publicação, ele perdeu o CRM dele lá da Grã-Bretanha e migrou para os Estados Unidos. Hoje ele é um influencer contra a vacina junto à extrema-direita dos Estados Unidos, ganhando muito dinheiro. Então, veja, isso também não é ao acaso. As pessoas ganham muito dinheiro, muita projeção e muito prestígio político, especialmente daqueles que acreditam em dogmas, né? Não tenho nada contra a religião, todos nós podemos e devemos ter a religião que acharmos melhor. Mas a questão da religião e do avanço científico está pacificada pelo ser humano há muitos e muitos anos, desde o século XIX. Elas não são contraditórias, ao contrário. Nós estamos tentando explicar coisas que estão ajudando o povo. E o que mais uma religião quer que não seja ajudar a população? A boa religião. Algumas, infelizmente, usam disso para trampolim político, e eu digo que esses são os falsos profetas que Jesus denunciou. Com certeza, né? Quando a gente fala de saúde, quando a gente fala de ciência, a gente fala de saúde. Não tem como a gente separar um do outro. Mas eu quero falar mais com o senhor sobre, né, o ex-governo e também sobre o atual do nosso presidente Lula, que tem investido aí nas universidades e nos institutos. Anteriormente, né, Reitor, a gente estava falando sobre o antigo governo, onde foi pouco investido na ciência, nas pesquisas, nas universidades. O nosso presidente Lula tem feito aí, né, reajustando aí esse retorno com as universidades, né, corrigiu a inflação e recompôs a lei orçamentária anual, a LOA. Então, eu queria que o senhor comparasse, né, falta ainda realmente, né, essa retomada do orçamento é um ponto positivo, mas isso precisa ir ser reajustado ao longo dos anos, mas eu queria que o senhor fizesse essa comparação com o antigo governo e o atual, então, com esse reajuste do presidente Lula. Eu diria que são incomparáveis, né? Vamos tentar comparar. A primeira coisa que o presidente Lula fez em prol das universidades da ciência
foi recompor o orçamento da universidade para anterior a 2019. Então, isso foi a primeira coisa. Então, se você vê a curva, ela vem na descendente, inicia o governo Lula, ela começa a crescer. Isso é fundamental para que nós possamos produzir mais e melhor. Óbvio que a gente reconhece que há necessidade de mais investimentos, porque o passivo deixado pelos 2 governos anteriores é muito grande. As nossas infraestruturas estão muito precárias. E você não reconstrói uma coisa de um dia para o outro, né? Então, nós reconhecemos e valorizamos e agradecemos o empenho que o ministro Camilo, a ministra da Ciência e Tecnologia, Luciana, sobre a determinação do presidente Lula, tem feito para as nossas universidades e institutos de federais, né? Não fosse isso, nós estaríamos praticamente inviáveis de estarmos trabalhando, né? Então, para nós, esse investimento e esse acolhimento e ter um presidente que preza pela educação, que foi o que mais investiu na educação nesse país, que preza pela ciência, tecnologia e inovação, para nós já nos dá um ânimo enorme. E a gente acredita que sim, o presidente, o que puder fazer, ele fará e está fazendo para melhorar o ambiente, o ecossistema de educação, ciência, tecnologia e inovação para o nosso país. Sabe por quê? Porque isso é uma questão de soberania. Soberania nacional. Hoje, a discussão da soberania, e é muito bem colocada pelo nosso presidente Lula, mas o povo acha que a soberania é só a defesa do território, a proteção dos recursos naturais. Isso também é soberania. Mas soberania também é ciência, tecnologia, inovação e educação. Nós não podemos mais ficar dependentes do que é produzido lá no norte global. Nós temos que produzir as nossas próprias soluções. O povo brasileiro é um dos mais criativos do mundo. E ele tem, certamente, a sabedoria popular associada à pesquisa científica, trará soluções inovadoras para resolver os nossos próprios problemas. O exemplo da Covid ficou claro para todo mundo. O consórcio Nordeste comprou 600 respiradores da China. Chegou lá num porto lá americano, o Trump confiscou. Confiscou. E o que a gente queria era o respirador. Para nosso povo, ele decretou como uma questão de segurança nacional e ficou com os respiradores que eram de direito nosso. Nós aqui na UFRJ, os pesquisadores da COP e da medicina, desenvolveram um respirador nacional que foi testado em humanos lá no nosso hospital universitário e aprovado. O que faltou? Faltou a escala, faltou ter a associação com a produção, com o setor produtivo e, obviamente, especialmente o setor produtivo nacional, para que nós pudéssemos produzir respiradores brasileiros e não precisaríamos mais depender de respiradores do exterior. Esse é um exemplo concreto. Da polilaminina também. A professora Tatiana Sampaio, ao associar num laboratório brasileiro, foi aí que a coisa ganhou uma escala a ponto de hoje estarmos prontos para fazer o ensaio clínico e comprovada a droga. Este laboratório nacional terá um lucro espetacular. E ele resolveu apostar. E é o nome Cristália do laboratório. Nós temos que dizer isso. Temos que valorizar as nossas boas empresas nacionais. Se eles conseguirem ser exitosos, terá um lucro extraordinário. Se não conseguirem, fica com o investimento e com a experiência. Entendeu? É isso que a gente quer. A associação entre as universidades e institutos de pesquisa e o setor produtivo, especialmente o nacional, vai alavancar esse país. Esse país precisa da nova indústria Brasil, precisa das universidades. Precisamos ter desafios de resolver problemas de estrangulamento, como, por exemplo, no setor de logística. As nossas universidades e institutos de pesquisa, certamente, convocadas, serão
o motor desse desenvolvimento. Eu não tenho dúvida nenhuma. E isso é uma política do Brasil. A nova indústria brasileira, sob o comando do nosso ministro Geraldo Alckmin, vice-presidente, ela nessa associação será muito importante para o país. Veja, a nossa produção científica é espetacular, uma das maiores do mundo, não sendo nós um país de primeiro mundo. E 90% do que é pesquisado nesse país são feitos no ensino público, nos institutos públicos, nas universidades públicas. Só que hoje nós precisamos repensar o modelo de financiamento, que ainda é um pouco, olha, me dê um microscópio que eu te faço uma publicação no Lancet ou na Nature. Isso é muito importante, a gente faz com muita competência, mas só isso não resolve. O que nós precisamos é pegar essa nossa expertise e gerar este conhecimento para produto, para soluções para o povo e para o desenvolvimento brasileiro. Então, eu fico aguardando um chamamento do nosso governo, do nosso presidente Lula, né, para as universidades e institutos de pesquisas, e junto com o nosso vice-presidente, ministro da Indústria e do Comércio, do Desenvolvimento, falar o seguinte, olha, nós temos esse desafio aqui. Nesse desafio, queremos que vocês nos ajudem. E aí a gente vai e resolve. Eu não tenho a menor dúvida. Eu tenho viajado muito o mundo, aliás, focado na África e nos BRICS. No Sul Global, como é uma determinação política do nosso presidente Lula. Na China, você não tem ideia o espetáculo que é as universidades chinesas e o que elas resolvem de problemas para o governo e para a indústria chinesa. É impressionante. BID, Sinop, Petrochina, todas elas são extremamente associadas com as universidades e estão dando soluções absolutamente fantásticas. Está aí a China para o mundo. Vou dar um exemplo do Brasil. A parceria da UFRJ com a Petrobras, com a competência da Petrobras, ajudou a descobrir o petróleo e águas profundas e ultraprofundas, que gera hoje dividendos muito grandes para o governo brasileiro. Foi a Petrobras associado com as universidades e institutos de pesquisa, e em especial a UFRJ. E nós temos muito orgulho disso. Nós ajudamos a que o Brasil prospectasse petróleo e gás em águas profundas e ultraprofundas. Uma tecnologia que é importada para diversos outros países. E um país que não é chamado de primeiro mundo. É muito orgulho, não é? Com certeza, com esse orçamento, né, o FRJ, que é referência nacional em ciência, tecnologia, inovação, tem feito tanta coisa, tem feito tanta diferença. Com um orçamento mais robusto, né, Reitor? A gente pode esperar, com certeza, mais novidades, né? Vamos torcer. Olha, o que eu sempre falo quando a mídia vem me dizer, subiu 70 lugares no ranking, pole da menina. Aí o repórter pergunta, professor, como é que o senhor consegue fazer isso? Assim, é muito simples. É a dedicação, a competência, a excelência do nosso corpo social, de docentes, pesquisadores, técnicos e alunos. Porque o nosso orçamento, infelizmente, está melhorando, mas ainda é aquém das nossas necessidades. E aí eu faço a seguinte pergunta. Imagine se nós estivéssemos recebendo o orçamento justo. Não quero mais, mas justo. Eu posso lhe assegurar, Jéssica, que cada centavo investido na UFRJ será devolvido em produtos e serviços de excelência para a sociedade brasileira. Isso é um compromisso inarredável deste reitor, desta reitoria e tenho certeza de todo o nosso corpo social. E, infelizmente, a gente precisou de uma pandemia para abrir os olhos e ver a importância, né, da ciência, da pesquisa. A gente teve no Brasil mais de 500 mil mortes, muito também por conta do ex-governo que não quis investir em vacinas, mas a nossa ciência criou, né, vacinas e digo, se a gente está aqui hoje, eu tive Covid, minha família inteira teve Covid antes da vacina,
e aí tive depois, após a vacina, e nem se compara os sintomas, então a gente deve muito, né, à ciência. Olha, a vacina nos salvou da pandemia. A ciência, né, e ciência é vida, e ao descobrir a vacina num tempo tão recorde, foi ela quem nos salvou da pandemia. O isolamento social foi fundamental para evitar mais mortes. O Brasil tem um sistema único de saúde que é referência no mundo inteiro. O Brasil tem um sistema de saúde gratuito, público, para todos, para todo esse país. Infelizmente, graças às políticas anticientíficas do governo anterior, tivemos mais de 700 mil óbitos. E não tivemos mais graças ao SUS. Teremos muito menos. Mas, infelizmente, prova que um governo anti-ciência é um governo anti-vida, é um governo a favor da morte. Infelizmente, reitor, estamos chegando ao fim do nosso Café PT, mas não poderia deixar, né, de dar esse espaço para o senhor falar um pouquinho como é que vai ser até 2027, como é que o senhor avalia esse desafio de conduzir uma das universidades mais importantes do nosso país, quais são os principais planos, projetos, tem pesquisas novas? Conta para a gente aqui no nosso Café PT. Nossa, o nosso futuro é de muita esperança e temos muitas coisas para entregar. Vou dar só alguns exemplos. O primeiro deles, o Museu Nacional. E aí eu quero fazer um agradecimento muito especial ao presidente Lula. A dedicação e o compromisso que ele está tendo na reconstrução do Museu Nacional mostra a ligação que ele tem com a educação, com a ciência, tecnologia, inovação e com a cultura. O Museu Nacional é um ícone da cultura desse país. Está sendo e vai ser reinaugurado em 2027, tá? Com o esforço que o presidente Lula já esteve lá pessoalmente por 2 vezes, vistoriando a obra. O ministro Camilo tem sido incansável em coletar recursos. A presidente Magda Chambriard, da Petrobras, está ajudando com recursos. O presidente do BNDES, Aloysio Mercadante, está aportando recursos. O setor privado, como a Vale, está aportando recursos. Ou seja, tem um movimento, a Unesco tem nos ajudado muito. Então, é um movimento da sociedade muito grande para que nós possamos ter um Museu Nacional pujante e muito, muito importante para a cultura do nosso povo. Então, esse é um deles. O outro é o Canecão. O Canecão será inaugurado e eu já sei, vou confessar aqui para você uma coisa, eu já sei que o sonho do presidente Lula é que ele seja reaberto com o show do Chico Buarque. Já falei com ele pessoalmente, um querido amigo, ele e a Carol Proner, né? Já falei com ele pessoalmente, ele gostou da ideia, então será um sonho para mim também, né? Mas se a gente conseguir que esse Canecão seja inaugurado na presença do presidente Lula e com o show do Chico Buarque, será a melhor coisa que vai acontecer na cultura deste país nos últimos anos. Porque o Canecão é um lugar de muita tradição. Quem não conhece o Canecão, quem já não foi ao Canecão, quem já não estreou no Canecão, quem já não... É um negócio... Então, devolver para a sociedade e para o Brasil, né? Essa casa de espetáculo, olha, e o projeto está ficando espetacular. Eu sugiro que você faça uma entrevista com o pessoal que está investindo lá, com o consórcio. É um pessoal muito sério, ligado à música popular. A casa de espetáculo vai ser uma coisa espetacular. E mais, você sabia que agora nós teremos 50 dias para usar o salão principal, nós, a UFRJ? Então, o que nós queremos fazer? Levar a cultura e a arte popular para lá, de forma gratuita para o povo. Fazer a nossa orquestra sinfônica, fazer concertos gratuitos, ter festivais de passinho, que é uma coisa muito importante aqui no Rio de Janeiro, ou seja, temos a escola de dança, nós temos a escola de música, fazer eventos para a população das periferias do Rio de Janeiro entrarem pela primeira vez no Canecão e assistirem cultura. Isso não vai ter preço. É uma das nossas propostas também. Além disso, né, a gente está agora fazendo a alienação do Ventura
E com isso, porque com a carência de recursos, nós não estamos parados, não. Nós estamos correndo atrás, não só das agências de pesquisa, dos ministérios, mas também no setor privado. Então, a gente está fazendo a alienação do Prédio Ventura, e o presidente Lula assinou o decreto de alienação, foi fantástico, e agora nós vamos, na Bolsa de Valores, fazer uma troca, que é chamada transição in natura. Quem ganhar o prédio do Ventura se obrigará a investir milhões de reais na reforma e na construção de novas edificações na UFRJ. Isso é dinheiro que não é do orçamento, isso é dinheiro que está vindo da sociedade. Então, nós não estamos parados, nós estamos correndo atrás, mas sim, muito confiantes que com o governo Lula nós teremos, pelo menos, a paz e o apoio e o acolhimento para fazer o que deve ser feito. Na verdade, nós somos pagos pela população brasileira, pela sociedade, e nós temos o dever ético e moral de devolver para a sociedade aquilo que ela em nós investiu. Quer ir cobrir, hein, presencialmente. Fica a dica aí para os chefes, né, para me mandarem para o Rio de Janeiro fazer essa matéria da cobertura do Canecão com o Chico Buarque. Bom demais, né? Muito obrigada, reitor, pela sua participação. Fica aqui o convite, né, para o senhor voltar. É muito importante a gente falar de pesquisa, ciência, inovação, porque faz muito a diferença na vida da sociedade, na saúde. Então é muito importante, é muito bacana ter esse espaço aqui. Eu agradeço muito, senhor, pela entrevista. Não, eu que agradeço esse espaço e estamos à disposição. Quando tiver uma nova boa descoberta, a gente entra em contato contigo, tá, Jéssica? Perfeito. E é isso. A gente tem que sair, eu conclamo meus colegas, a sair da Torre de Marfim. Vamos para a sociedade, vamos para o povo, vamos mostrar o que é ciência, vamos fazer ações de extensão nas comunidades, vamos mostrar a importância que tem a universidade para que, a partir do apoio da sociedade, varrer do espectro político-social aqueles que são contra a ciência e contra as vacinas. E nós temos que fazer esse trabalho, nós temos que ir lá na população, e isso eu faço com muito prazer. Estar aqui é estar conversando com milhares e milhares de trabalhadores, de ouvintes, o que me dá muito orgulho e muita honra. Perfeito, muito obrigada. Até a próxima. Quando tiver novidades, o senhor já tem meu telefone, pode mandar que a gente conversa novamente. Muito obrigada.